Então, vamos à revisão, a lista de revisão que eu passei para vocês. A primeira questão fala assim, tem até um errinho, eu queria que vocês corrigissem, porque falou, eu digitei força, e é peso. Que é um garoto puxa um trenó de peso 40 newtons por 25 metros ao longo de uma superfície horizontal, com velocidade constante. Calcular o trabalho que ele realiza sobre o trenó, sabendo que o coeficiente de atrito cinético é de 0,1, dado seno, cosseno. Tá? Então, primeira coisa, né? Tá pedindo trabalho, mas observe aqui que a força que o garoto impulsiona no trenó não está na mesma direção do deslocamento. Então, o trabalho aqui vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que é de 30 graus. Essa força aqui é a força resultante. Tá? E outra coisa que falou na questão é que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é igual a zero. Então, vamos decompor aqui primeiro, olhando para a figura, né? Então, vou pegar aqui. Esse aqui é o meu f de x, né? F de x. Aqui eu tenho o meu f de y, que é a decomposição dessa força que o garoto está impulsionando. E eu tenho a força de atrito aqui, força de atrito. E lembrando que eu tenho aqui a normal e tenho o peso, certo? Então, eu vou precisar da força resultante, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Que o f de x menos a fat aqui, que é o que dá a mesma direção do deslocamento. Mas, eu tenho, né, que é f de x menos a fat, que é a força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração, que a força resultante é massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é zero. Então, se aqui é zero, então vai ficar a força x menos a força de atrito igual a zero. Eu vou ter que a força x vai ser igual à força de atrito. Então, lembrando que a força x aqui, né, é força vezes o cosseno do ângulo, pela forma que nós já vimos na sala, que é 30 graus. E a força de atrito é o mi vezes a normal. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui na normal, né? Olhando aqui, o que eu tenho aqui? Observa que a normal e o f de y na mesma direção, então tem que ser igual ao peso. Essas duas forças aqui estão na vertical para cima e o peso para baixo. Então, a normal somado com o f de y tem que ser igual ao peso. Então, eu vou ter que a normal, isolando porque eu preciso da normal, é o peso menos o f de y. Lembrando aqui, né, um parêntese aqui, que mesma coisa do f de x, o f de y usa o seno, que é um triângulo retângulo, então o f de y é a força vezes o seno do ângulo, que é 30 graus. Então, vou substituir aqui na normal, ó. O peso, a questão deu que é 40, menos essa força a gente não sabe, que é o f de y, é força vezes 0, seno de 30. Esse seno de 30, a questão deu que é 0,5. Pronto, então isso aqui é a normal. Vou substituir aqui agora, ó. Eu tô querendo achar quem é essa força para encontrar o trabalho, porque eu já sei quem é cosseno de 30, eu sei quem é o deslocamento, falta essa força, então eu tô tentando achar essa força. Então, ó, força menos cosseno de 30, que é 0,8, né? Vezes 0,8, é igual ao mi que ele deu, que é 0,1, vezes a normal que eu calculei aqui, que é 40 menos 0,5 de f. Vou distribuir esse 0,1 aqui, então vai ficar f vezes 0,8 é 0,8f. 0,1 vezes 40 dá 4. E 0,1 vezes 0,5 dá 0,05. 0,05f. Vou isolar o f aqui, ó. 0,8f está negativo, vai ficar positivo. 0,05f igual a 4. 0,8 mais 0,5, 0,8 mais 0,5 vai ficar 0,85. F igual a 4. Então, vou passar dividindo agora. Vai ficar 4 dividido por 0, aí eu vou encontrar essa força resultante, que é 4 dividido por 0,85, que dá 4,71 aproximadamente, certo? Agora sim eu vou encontrar o trabalho. Então, lá em cima, ó, trabalho é igual a força que eu achei aqui, que é 4,71. O deslocamento, que foi 25 metros. E o cosseno de 30, aqui é cosseno. Aqui, ó, cosseno de 30, que é 0,8. Então, quem é o meu trabalho realizado vai ser 4,71 vezes 25 vezes 0,8,
o que me dá 94, aproximadamente, né? 0,8 joules. Pronto, é isso. Essa questão não foi muito fácil não, né? Mas na prova tá bem mais tranquila. Deixa eu dar uma suspender aqui, que não mudei pra vocês olharem. Que eu dividi aqui, ó, 4 dividido por 0,85, deu 4,71, que é a força resultante aqui. E aí, encontro o trabalho, certo? Vamos para a próxima. Então, vamos para a segunda questão. A questão fala assim, um móvel de massa 40 quilos, então eu vou colocar aqui, massa 40 quilos, com uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, vou dividir por 3,6, que dá 25 metros por segundo. Em um determinado instante, entra numa região rugosa onde o coeficiente de atrito é igual a 0,2. Determine o espaço percorrido, então tá querendo saber quem é o ΔS, né? Até ele parar. Então, a velocidade final aqui é o quê? Aqui, 0. Então, perceba que ele tá com velocidade constante. Então, ele tá se movendo nesse sentido aqui, sem nenhuma força, porque a velocidade é constante. Quando ele entra na região rugosa aqui, tem um atrito, né? Então, a força de atrito é contrário ao deslocamento que ele está indo. Então, aqui está a força de atrito. Então, essa força de atrito aqui ela é negativa, que ela está no sentido contrário. Então, a força resultante aqui só tem a força de atrito, porque não tem nenhuma força no sentido do deslocamento, porque ele estava com velocidade constante. Então, isso aqui é massa vezes aceleração. Só que a força de atrito, a gente sabe que é μ vezes a normal. Então, massa vezes aceleração. E a normal é igual ao peso, né? Que está no plano horizontal. Então, é massa vezes a aceleração da gravidade igual a massa vezes A. Esse m vai embora. Agora, eu vou substituir, ó. O μ é 0,2. A gravidade é 10. Então, a aceleração vai ser igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ficou negativo porque está no sentido contrário. Então, como não deu tempo, eu vou achar pela equação de Torricelli, né? Que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Então, o v é 0 final, porque ele vai parar. O v0 inicial é 25. A aceleração é menos 2 e o ΔS é o que eu quero saber. 25 ao quadrado aqui, né? Não pode esquecer. Então, 25 ao quadrado é 625. Então, aqui vai ficar menos 4, vou passar aqui 4, ΔS igual a 625. Então, quem vai ser o meu ΔS? Vai ser 625 dividido por 4. 625 dividido por 4 dá 156,25 metros. Então, esse aí é o espaço percorrido, né? Por ele. Agora vem um trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho realizado, negativo, porque é o trabalho de resistência, né? Então, se é de atrito, então é o atrito vezes deslocamento. Então, o atrito a gente já sabe, né? Que é 0,2 vezes a normal, que é massa, a força de atrito, a massa que é 40, né? Deu 40. E o G que é 10 e vezes o deslocamento. O deslocamento dele foi o que a gente acabou de achar, que foi 156,25. Então, qual vai ser o trabalho realizado? É só multiplicar isso aí. Então, é 0,2 vezes 40 vezes o 10 vezes 156,25. Então, o que me dá um trabalho de 12.500 joules. É isso. Vamos para a próxima. Essa questão agora é muito simples, né? Porque tá pedindo aqui, tá falando que uma força agindo sobre um ponto material varia a posição de acordo com o gráfico enquanto o trabalho é realizado. Então, o trabalho corresponde às duas áreas, né? Observe que as duas estão na parte de cima, então eu vou somar as duas áreas. Essa aqui é uma área de um retângulo, então vou chamar aqui de trabalho 1, né? E aqui de trabalho 2. Esse primeiro é um retângulo. Então, base é 4 vezes a altura aqui, que é 30. Então, me dá 120 joules. Só que o segundo aqui é um trapézio, ó. Base menor, base maior e altura. Então, aqui vai ser 30 e 60. Então, é a soma da base maior mais a base menor, vezes a altura, que é de 4 até 6, que é 2, e dividindo por 2. Então, cortando aqui, eu vou ter aqui 90, né? 90 joules. Então, quem é o trabalho aqui é somar os dois, né? Porque os dois são positivos, os dois são o trabalho motor.
Então, 120 mais 90, o que me dá um trabalho de 210 joules. Essa questão foi bem simples. Vamos para a próxima, né? A quarta. No esquema, temos dois blocos de massa 6 e 4 kg, respectivamente, interligados por um fio e apoiados sobre a superfície plana horizontal, que se move sob a ação de uma força horizontal de intensidade de 60 newtons. Então, essa força aqui é de 60 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico entre os blocos A e o plano é de 0,2 e o coeficiente entre o bloco B e a superfície é de 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, o modo de aceleração que os blocos adquirem e a letra B, a intensidade da força de tração. Nesse caso é aquele de sempre, né? Vamos separar os blocos aqui, né? Então, aqui eu tenho o bloco A. Então, o que que eu tenho com o bloco A? Eu tenho uma tração aqui, né? Já que tem uma força, a tração vai puxar. E aqui eu tenho a FAT, né? Vou botar aqui FAT de A. E o bloco B, vai ter o que aqui no bloco B, né? Vai ter essa força F aqui. Eu tenho aqui a tração e também tenho a força de atrito aqui. Então, força de atrito em B. Então, vou botar aqui, transformar essas duas forças em uma só. Então, tração menos FAT de A é igual a massa de A vezes A. E o B, essa força aqui, menos as duas aqui. Eu somo, então, troco o sinal dos dois, certo? Então, menos aqui a tração, menos a força de atrito em B também. Vai ser igual a força de atrito aqui em A e aqui a força de atrito em B. A massa de B vezes A. O sisteminha de sempre, né? Então, vou cortar a tração aqui. Então, vai ficar força menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B. A soma das duas aqui, então, massa de A mais massa de B e a aceleração. Agora, eu vou substituir cada coisa. A força ele deu, que é 60. Lembrando aqui, né, que FAT é mi vezes a normal, né? Então, o mi de A que ele deu, ó, 0,2. E a normal é igual ao peso, né? E peso, lembra que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa de A é 6, vezes a gravidade, que é 10. Agora, a FAT de B. O coeficiente de atrito em B é 0,3. A massa de B, que é 4. E a gravidade é 10. Deixa eu ver se já dá pra subir um pouquinho mais para vocês enxergarem. Aí, pronto. Então, aqui vai ficar 60. Ó, 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 6 fica 12, né? Então, aqui vai ficar 12. E aqui, 0,3 vezes 10 dá 3 vezes 4, 12 também. Peraí que eu esqueci de colocar aqui. Soma as duas massas, que é 6 mais 4 aqui, 10A. Então, igual a 10A. Então, ó, 60 menos 12 menos 12, 60 menos 24, que dá 36. Igual a 10A. Então, a gente chega aqui que A é 36 dividido por 10, o que me dá um A igual a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A. A letra B pede a intensidade da força de tração no fio. Pega a primeira aqui, ó. Tração menos a FAT de A, que é o mi de A, que é 0,2 aqui, ó, mi de A, vezes a normal, que é massa vezes a aceleração, massa de A é 6, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, igual a massa de A, que é 6, vezes a aceleração, que foi o que a gente encontrou aqui, 3,6. Então, vai dar 12, né, que a gente já viu, e 6 vezes 3,6, que ficou 21,6. Então, quem é a tração é 21,6 mais 12, já que está negativo. Então, a tração 21,6 mais 12 vai dar 33,6 newtons. Vamos para a próxima agora. Vamos para a quinta questão. A questão fala assim: no sistema representado a seguir, o corpo A de massa 3 kg está em movimento uniforme. Ó, se está em movimento uniforme, então já sabe, né? Aceleração é igual a 0. Tá? Então, o sistema todo aí, a aceleração é igual a 0. A massa do corpo B é 10. A dot G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo B e o plano, que está apoiado, vale. Então, vamos colocar aqui, né? Aqui o corpo B, vou aproveitar aqui mesmo o esquema, tá? Então, aqui eu tenho aqui a tração, né? Aqui eu tenho a tração e aqui eu tenho a força de atrito.
tá? E aqui no A eu tenho atração e eu tenho peso. Então, só lembrando aqui, né, peso de ar. Deixa eu colocar aqui, peso de ar. Então, eu tenho aqui no corpo B, né, que tração menos a FAT é igual a massa de B vezes A. E aqui eu tenho que peso de A menos tração é igual a massa de A vezes A. Só lembrando que movimento uniforme, então aqui corta, é aceleração igual a zero, porque falou que movimento uniforme. Então, peso de A menos a FAT de B ali, tá? Tem que botar aqui que é em B que tem a força de atrito. Isso aqui vai dar zero, porque a aceleração é zero, então vai dar zero. E eu chego que peso de A é igual a FAT de B. Então, agora eu vou abrir a fórmula. Peso de A, a gente sabe que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E FAT é μ vezes a normal, só que a normal em B. Então, a massa de A, a gente viu que a massa de A é 3 e a gravidade é 10. O μ é o que está querendo saber, né? O coeficiente de atrito é o que está querendo saber. E a normal, que é a massa agora de B, que é 10, vezes a gravidade, que é 10. Então, aqui vai dar 30 igual a 100 μ. Então, colocando aí, dividindo, então fica 30 dividido por 100, corta. Então, vai ficar 0,3, né? Não tem unidade de medida, né? É isso, vamos para a próxima. Então, vamos lá para a questão 6. Um corpo de peso 10 newtons. Então, a gente já sabe que o peso é 10 newtons. Puxado, puxado plano acima com velocidade constante. Então, quer dizer que a aceleração é zero. Por uma força F paralela ao plano inclinado de 53 graus com a horizontal. Adote o cosseno e o seno, tá aqui os valores. É para determinar o quê? O coeficiente de atrito dinâmico é μ igual a 0,2. Tá perguntando exatamente a intensidade dessa força aqui. Então, vamos relembrar aqui, né? Que a gente tem que fazer o quê aqui? Eu tenho aqui, né, que é a normal, e aqui eu tenho peso. E a gente decompõe o peso, né, em PY e PX. PX. E aqui ainda tem uma força de atrito, né? Força de atrito, força de atrito. Então, eu vou ter aqui que a força que eu tô puxando, deixa eu subir só um pouquinho aqui para vocês olharem melhor, isso. A força menos a força PX menos a força de atrito, né? É igual a massa, que é a força massa vezes a aceleração. Só que a aceleração é zero. Então, aqui eu vou ter que a força, que é o que tá querendo saber, menos PX menos FAT, vai ser igual a zero. Como eu quero saber quem é a força, eu vou jogar os dois pro outro lado. Então, força vai ser igual a PX mais FAT. Vamos calcular separado aqui quem é PX, ó. PX é peso vezes o seno do ângulo, né? Então, PX, o peso, a questão deu que é 10, né? Que o peso é 10. E o seno de 53, 0,8. Então, 0,8. Então, eu tenho que PX é igual a 8 newtons. Agora, eu vou calcular a FAT, separado, né? A gente sabe que FAT é μ vezes a normal. Só que a normal agora é PY. Então, vou calcular PY aqui, ó. PY é peso vezes o cosseno do ângulo. Então, PY, o peso é 10 e o cosseno ele deu que é 0,6. Então, PY vai ficar igual a 6 newtons. Aqui tá PY e aqui tá PX. Agora, eu vou calcular a FAT. Então, μ, que ele deu aqui, que é 0,2, vezes a normal, que é igual ao peso, que é igual a 6. Então, vai ficar 0,2 vezes 6. 0,2 vezes 6 dá 1,2, né? 1,2 newtons. Então, quem vai ser a força que vai estar puxando? PX, que é 8, mais a força de atrito, que é 1,2. Então, a força que ele vai estar puxando vai ser igual a 9,2 newtons. Certinho? Vamos para a próxima. Vamos para a questão 7. Na montagem a seguir, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano é 0,4. Sabendo que a massa de A é 10, a massa de B é 25, a massa de C é 15, qual o modo da aceleração dos blocos? Então, vou fazer aqui também, tá? O que a gente sabe aqui do bloco B, né? Eu tenho o peso de B e a tração. Como a massa de B é a maior, então tá nesse sentido, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Peso de B menos tração 1
vai ser igual a massa de B vezes A. Tração 1. O que que tem aqui no A? Então, aqui eu vou ter no A tração 1 para cá. Aqui eu tenho tração 2 para cá. E eu tenho a força de atrito aqui, porque é contrário ao movimento. Se ele tá vindo nesse sentido, a força de atrito é sempre contrária. Então, no A eu tenho tração 1 menos as outras duas, né? Que é tração 2 menos a força de atrito em A. Então, massa de A vezes A. E no bloco C, eu tenho aqui o peso de C e a tração 2 aqui, né? Tração 2. Então, a tração 2 é maior porque o bloco tá nesse sentido, menos o peso de C é igual a massa de C vezes A. O mais interessante aqui é que tem um atrito, né? Então, a tração aqui, que tá puxando, eu vou ter que, vai ser sempre contrária à força de atrito e a outra tração, certo? E aí, agora eu vou cortar aqui, né? Vou cortar aqui, ó, T1 com T1, tração com tração. Então, ficou peso de B. Então, peso de B menos a força de atrito em A, menos o peso de C, a soma das três massas, massa de A, massa de B, massa de C, vezes o A. Subir um pouquinho aqui, aí, pronto. Peso de B, a massa de B tá aqui 25, então 25 vezes a gravidade, que é 10. Força de atrito, lembra que força de atrito é μ vezes a normal. E a normal é igual ao peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o μ tá aqui, 0,4, então é 0,4 vezes a massa de A, que é 10, e a gravidade, que também é 10. E agora o C, peso de C, massa vezes aceleração, então é 15 vezes 10. A soma das três, né? 15 mais 25, 40, mais 10 vai dar 50, 50A. Então, aqui vai ficar 250 menos 10 vezes 10, 100 vezes 4 vai ficar 40. 150 igual a 50A. Então, 250 menos 40 menos 150 vai me dar 60, igual a 50A. Então, o A é igual a 60 dividido por 50. Então, 60 dividido por 50, o que dá 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para a próxima. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Ó, um ponto material de massa 5 kg e velocidade inicial de 12 metros por segundo, sabendo que sobre ele passa a agir uma força e intensidade de 20 N durante 9 segundos. Responda, qual o trabalho realizado por essa força? Deixa eu subir aqui agora. A gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, trabalho vai ser igual a força, que é 20, e o deslocamento, que não deu. É exatamente o que a gente vai ter que procurar, certo? Então, observa que eu tenho aqui força é igual a massa vezes a aceleração. A força é 20, a massa é 5 e a aceleração eu não tenho. Então, eu vou descobrir que a aceleração aqui é 20 dividido por 5. Então, que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou atrás do deslocamento, né? Que é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Vou passar esse zero para cá para ficar ΔS. Então, ΔS, o V0 a questão deu, né? Que é 12. O tempo, 9. A aceleração que eu acabei de achar, 4 dividido por 2 e um tempo de 9 ao quadrado. Então, o deslocamento vai ficar igual. 12 vezes 9, 12 vezes 9, vai ficar 108. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 9 ao quadrado é 81, que dá 162. Então, ele percorreu 162 mais 108, 270 metros. Então, agora eu volto para aqui, ó, 20 para encontrar o trabalho. 20 dividido por 270. Então, o trabalho vai ser igual 20 vezes 270. Então, 270 vezes 20, o que vai me dar um trabalho de 5.400 joules. E a letra B pede a potência. Só que potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, quem vai ser a potência? O trabalho, que foi 5.400,
dividido pelo tempo, que foi 9 segundos. Então, dividido por 9, vai ficar uma potência de 600 watts. Essa questão também foi bem fácil, né? Então, agora vamos para a questão 9. Um corpo de massa de 3 kg está inicialmente em repouso. Num dado instante, aplica sobre ele uma força constante F de intensidade 18 N. Despreza o seu atrito, determine a potência do corpo após iniciar o movimento. Essa questão é parecida com a outra, né? Não tem aceleração que eu vou achar, né? Que força é igual a massa vezes a aceleração. A força é 18, a massa é 3. Então, o que me dá uma aceleração 18 dividido por 3, uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou achar o deslocamento, para achar o trabalho, né? Mesma coisa, ó, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Vou passar o S0 para cá, para ficar o ΔS. Como ele está em repouso, então, a velocidade inicial é 0, o tempo é 15, a aceleração aqui foi 6, né, dividido por 2, num tempo de 15 segundos. Então, quem é meu ΔS? Aqui vai dar 0, aqui vai ficar 3, né, 3 vezes 15 ao quadrado, que é 225. Então, 225 vezes 3, que me dá 675 metros. Então, quem foi o trabalho desenvolvido, né? A força vezes o deslocamento. Então, o trabalho, a força, que é 675, vezes o deslocamento, deslocamento e a força é 18. Ficou o contrário aqui, mas tudo bem, tá? Então, vezes 18, vai ficar 12.150 joules. Só que ele quer a potência. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Então, trabalho que é 12.150 dividido pelo tempo, que foi 15 segundos. Então, dividido esse valor por 15, me dá 810 watts. Prontinho. Essa questão não está no exercício, mas eu queria fazer a questão 10, revisando força elástica, tá? Para para a verificação experimental das leis da dinâmica, foi montado o esquema a seguir. Então, tem aqui, né? Tem um bloco aqui que está suspenso o A, o B e tem uma mola. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a massa de B é 3, a massa de A é 1. Nele, o atrito é desprezado, então não tem atrito, certo? O fio e a aceleração são ideais. Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio. Então, não, quando tem uma mola, ela vai se estender até que o sistema fique em equilíbrio, tá? Quando a mola é ultraleve M, se distende 5 centímetros. Então, quando a mola se distende 5 centímetros, o sistema entra em equilíbrio. Então, vamos relembrar, né? Se ele está em equilíbrio, vou começar pelo corpo A. Então, quer dizer que o peso aqui de A, ó, é igual a tração. Porque não vai nem subir nem descer, está em equilíbrio. Então, peso de A igual a tração. E aqui no bloco B, a tração está sendo igual à força elástica, que está do outro lado. Então, a tração é igual à força elástica. Então, se peso é igual a tração e tração é igual a força elástica, nós concluímos que o peso de A é igual à força elástica. Agora, eu vou... elástica. Vou abrir as fórmulas aqui. Peso de A é massa de A vezes a gravidade. E a força elástica é o X, que é quando se estendeu, vezes a constante elástica. A massa de A é 1, tá aqui. A gravidade é 10, que a questão fala, tá aqui. O X foi quando se distendeu, né? Então, foi 5 centímetros, mas tem que estar em metro. Então, o X é 5 centímetros. Eu divido por 100, então eu chego que vai dar 0,05 metros. Então, 0,05 K, que é o que está pedindo, a constante elástica. Então, quem é o valor de K? Esse está aparecendo aí. K igual a 10 dividido por 0,05. Então, 10 dividido por 0,05 vai dar 200 newtons por metros. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Dá uma olhada nas questões na revisão e as questões que vocês forem fazendo aí. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, tá bom? Beijo, fica com Deus.